Vamos contar história? História do cangaço, sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Neste vídeo iremos falar um pouco do relacionamento de Virgulino com as comunidades, com os políticos, com o povo, com os proprietários, com a gente em comum. Naqueles anos de 1923 a 26, foram anos relativamente calmos para Virgulino. Viveu com seu bando na região de Pernambuco e Paraíba, e o povo quase não o incomodou. Volta e meia tinha alguma refrega aí com a polícia, mas nada grave. Os sertões estavam abandonados pelos políticos das capitais, que apenas estavam preocupados com a política do país. Só queriam o voto dos coronéis, dos agentes políticos do interior. E isso era fácil de conseguir. Deixava o sertão a Deus dará. Virgulino criou seu código. Como a maioria do povo tinha medo e sua fama só crescia, de respeitar suas leis, sua amizade, era pedir para morrer ou ser atacado, ter sua fazenda destruída, morte de gado, fogo e muito mais. Então era melhor aderir aos mandamentos de Virgulino, entrar na onda. E os políticos também entraram. Vendiam munições, pagavam a contribuição a Virgulino para manter a paz do local. Polícia raramente chegava, e quando chegava, era praticamente iguais aos cangaceiros. O povo, na maioria das vezes, temia mais a polícia do que os cangaceiros. A proteção da polícia era ínfima. Só quando estava ali, quando partia, ficava nas mãos dos cangaceiros. E se você tivesse Lampião como inimigo, era sinal de morte. Ou fugir, ou ficar para morrer. Muitos fugiram e só retornaram às suas propriedades quando teve o fim do banditismo, já lá para 1940. Era assim um relacionamento. Muitos recebiam de Lampião para fazer favores, entregar bilhetes aos coronéis, aos comerciantes, para receberem dinheiro. Outros vendiam armas para Lampião, e assim outros também serviam de coiteiros. Em as casas, para Lampião e seu povo chegava para comer, para dormir. Era desse jeito naquele tempo. E o medo pairava. Lampião está aqui, Lampião está ali, o povo ficava todo atordoado. E era desta forma que Lampião conseguiu sobreviver por tanto tempo no cangaço. Pegar Lampião no meio da caatinga era difícil. Não passava carro, cavalos eram poucos e caros. Nem mesmo Lampião os tinha. Usavam roupas de couro e se embreava nessa mata toda retorcida, cheia de espinhos. Procurar Lampião aí era difícil. Não tinha água, comida pouca e a quantidade de policiais e soldados que eram disponíveis nos sertões eram ínfimos. Uma terra enorme, cerca de 400, 300, de acordo com o estado, para cobrir toda essa terra. Não tinha como capturar Lampião. E Lampião sempre esperava pelo momento certo. Escolhia o local, pois era o perseguido. Ficava sempre no melhor local. Quando a polícia chegava, os soldados, ele de cima dos pontos certos, alvejava o bando e assim sempre se saía vitorioso. Não era fácil capturar Virgulino, ainda mais com a letargia dos governadores, que pouco se importava com os sertões. As capitais, as cidades maiores, estavam guarnecidas de soldados, mas o interiorzão ficava na mão dos cangaceiros. E assim o povo padecia, tinha que pagar contribuição para essa nova lei, a Lei de Lampião. E isso aí durou nessa paz por cerca até 2000, a 1926. Depois começou a mudar um pouco. A polícia começou a se
interessar mais e a perseguir Virgulino. E a prova é que os policiais também eram corruptos, recebiam propinas de Virgulino, vendiam armas, munições, e tinha aqueles que caçavam Virgulino por ódio, por ele ter feito alguma afronta com sua família. Esses sim eram pessoas altamente vorazes na captura de Virgulino. Não recebia suborno nem nada. Queria a honra de destruir Virgulino. Foi o caso dos nazarenos, lá de Alagoas, que perseguiram Virgulino até o final. E assim segue nossas histórias. Virgulino, naquele tempo, mandava e desmandava. Desobedecer suas ordens, suas leis, era o mesmo que pedir para morrer. Então, era melhor aderir aos mandamentos de Virgulino do que ir contra. Breve, mais informações, mais histórias sobre o cangaço. Estamos aprofundando nossos estudos e estou fascinado com tudo que estou lendo. Estou tendo conhecimento sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva, sobre o cangaço, sobre Lampião.